live já é ao vivo no membros do canal de YouTube. Então no primeiro slides, vocês agora estão tendo acesso aqui como membro do canal de YouTube, nessa primeira apresentação aqui que eu mandei para vocês, que vocês receberam lá pelo grupo de WhatsApp, que vocês recebem 2 textos sempre. E nós mandamos vários textos essa semana. Então, vamos começar. Nós mandamos 2 textos hoje, mas mandamos também outro. A Débora mandou para vocês também outro no início da semana. Então vamos começar. Nós estamos explicando como que o homem funciona e a mulher funciona. Ah, Cássia, é questão de gênero. Ah, Cássia, é questão da disforia de gênero. Ah, Cássia, é questão do DSM-5, que fala das parafilias. Nós vamos explicar a produção de testosterona e a produção de progesterona e esqueci o outro hormônio da mulher. Porque o ser humano homem e o ser humano mulher não tem nada de preconceito, não tem nada de discriminação, mas quem produz testosterona tem uma forma de reagir ao mundo, e quem produz como que é o nome dos hormônios? Progesterona aí, esqueci. Se alguém aqui do canal de YouTube souber, fala aí que ele vai. Você consegue ler isso aí, só do hormônio? Então é progesterona e gente, quando dá esse branco, esse negro, esse azul, esse verde, amarelo, cor de abóbora, vermelho, é o que, gente? Então vamos lá, no primeiro slide. Características de homens e mulheres, para a gente entender como que o medo, a ansiedade, o estresse vai acometendo mais estrogênio. Ludmila, minha próxima aluna de 2023, testosterona é homem, gente. A mulher não produz testosterona. A mulher só produz testosterona quando ela toma isso de forma artificial. Mulheres não produzem testosterona. Mulheres produzem estrogênio, cadê, como é o nome? Estrogênio e progesterona. Então são os 2 hormônios que o sexo feminino produz. Então, outra coisa, gente, peguem os livros, Daniel. Hoje nós vamos ter sorteios de 2 livros para quem estiver ao vivo. Que bom que eu atrasei meia hora, né? Que tem um monte de gente ao vivo na nossa live aqui do canal de YouTube. Vai sortear esse de Judith Vygotsky, Perdas Necessárias. E vai sortear, Lorenzo? E sortear esse do Victor Frankl, pai da logoterapia, sobre o sentido da vida. Então hoje nós vamos sortear esses 2 livros. Daqui a pouco o Lorenzo vai fazer o sorteio. Você faz no final da live, né, Lorenzo? E eu tô fazendo um pedacinho da live pro Instagram. Então vocês no Instagram não vão ter livro sorteado, não. Só se vocês forem membros exclusivos do canal de YouTube, que a gente tá sorteando. Para ser membro exclusivo, você vai ter acesso a material. Hoje a gente mandou 3 apresentações. Então vai fazendo pergunta aí. Que aí depois 9h30 a gente para as perguntas. E vai mandando o que mesmo, Lourenço? O nome completo? Vocês vão mandando aí o nome exatamente, Estevão, papapá, Sandra, papapá. Vai mandando o nome completo, que vocês vão ganhar 2 livros hoje. Vai ter o sorteio de quem tá ao vivo aqui no canal de YouTube. Então bota o nome completo. Tá? Mirela, PPP, pororó. Então tá, vamos botando. Mulheres e homens. Como a nossa autoestima é construída? A nossa autoestima, quem nós somos, quem nós vamos nos constituir, ela é sempre construída no ambiente que você é criado. Seja com pai e mãe biológico, seja com função materna e função paterna. Aonde você se constitui, o sorteio não é aqui no Instagram. O sorteio é aqui no canal de YouTube. Estão me mandando aqui os nomes no Instagram. Instagram não tem sorteio, gente. O sorteio é para membros exclusivos do canal de YouTube. Eu só tô fazendo essa live rapidinho aqui no Instagram para convidar vocês em novembro se tornar membro exclusivo do canal de YouTube. Aí você vai ter toda a live, vai ter sorteio, né, Lorenzo? Lorenzo é meu ajudante para assunto de porra nenhuma. Aspone. Então vamos lá. Então a autoestima,
quem nós somos para a vida, quem nós vamos ser para a vida, ele é construído dentro, ó, slide 3, é construído dentro do lar, dentro da onde você se constitui. Mas por que nós estamos vivendo essa era de tantas pessoas insatisfeitas? Por que a gente cada vez mais vê tantas pessoas insatisfeitas? Pessoas deprimidas, pessoas que se sentem sufocadas, pessoas que se sentem com vontade de chorar, pessoas que se sentem sensível demais para as coisas, fragilizada demais para as coisas, pessoas que não sabem a sua necessidade. Então, a pergunta que eu quero fazer a vocês: você sabe realmente quem é você? Você sabe realmente quando você enfrenta os problemas? Você sabe como sair dos seus problemas? Você sabe se constituir na hora das dificuldades? Você sabe enfrentar as dificuldades que a vida te coloca sem você sucumbir? Você sabe ser uma pessoa preparada para enfrentar os desafios da vida e sem ter tanta capacidade, tanta incapacidade? Você sabe o seu real papel aqui na Terra? Você sabe conhecer as suas dificuldades? Ou você ainda é aquela que fica colocando no pai, na mãe, no tio, no governo, na lua, as suas questões? Não, é porque o meu signo é assim, então eu sou assim. Eu sou de Áries. Como eu sou de Áries, eu sou assim. Não, eu sou de Sagitário. Como eu sou de Sagitário, eu sou assim. Lê do engano. A astrologia não tem característica de psicologia nenhuma. A astrologia é o mero placebozinho. É o mero, pra mim é charlatanismo, resumindo. O que eu acredito é a astronomia, nos astros e Marte. Nós estamos no universo, já foi descoberto outro universo, inclusive já foi descoberto um local, um planeta, não nesse nosso universo, que é 5 vezes o tamanho da Terra, no outro universo, que já existe um outro universo, e lá é provável que exista e que esteja habitado, com as mesmas características da Terra. Então, para ter, tem que ter atmosfera, tem que ter ar, tem que ter água para ser habitado. Por isso que Marte não é habitado, Saturno não é habitado, os planetas da nossa órbita. Então eu acredito nisso. Eu não acredito, eu sou de Libra, então eu sou assim. Eu sou de Sagitário, eu sou assim. Então não é isso que caracteriza a gente. O que caracteriza a gente é como nós somos constituídos na base daquele lar que nós estivemos. Só que nós trazemos 30% de base genética, mas hoje a gente já trabalha com a epigenética, aquilo que está acima da marca da genética, aquilo que está acima, que está em torno da genética, do desoxirribonucleico, dos cromossomas, da junção do cromossomo da mãe com o cromossoma do pai, aí forma o bebezinho, porque o ser humano só se constitui pelo cromossoma do pai e o cromossomo da mãe. O cromossomo do pai e da mãe juntam e faz a primeira célula, e nessa primeira célula constitui ali o embrião, a célula ovo, a primeira célula ovo, o espermatozoide. O cromossomo do pai vem carregado no espermatozoide, na marca do pai, e o cromossomo da mãe vem carregado a base no óvulo, e essa junção de embrião e óvulo forma a primeira célula ovo. E a primeira célula ovo vão ter os alelos. Aula de biologia, Cássia? Não, para entender que isso que a gente traz na marca genética, que a gente tem no nosso genótipo, é pequeno comparado ao fenótipo. O que é fenótipo? É o genótipo mais o ambiente. E aí é a base da epigenética. Mas a aula de hoje, a live de hoje, eu não vou falar de epigenética. E muitas pessoas não têm aquela marca genética, mas elas expressam, o interruptor é expressado. E com isso acaba de desenvolvendo características que são complicadas para se resolver. Mas nada melhor do que o set analítico da psicanálise, do meu amor pelo Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E aí com isso, nós somos aquelas pessoas que temos características de mudar, porque a máxima de eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, ó, já caiu por terra desde os anos 90, onde o projeto Genoma Humano, que foi o grande fiasco, porque acreditava-se que nós íamos ter a cura de todas as doenças, e o que se descobriu? Que não, porque nós temos menos proteínas do que o arroz. O projeto Genoma Humano foi o grande fiasco, o envolvimento de várias universidades do mundo, e foi um grande fiasco. Mas em contrapartida, nós descobrimos
o saber da epigenética, que é uma nova ciência. Quer entender de epigenética, vai lá no Cielo. Escreve aí Cielo, pode escrever? Cielo, S-C-I-E-L-O, o portal científico para você entender de epigenética. Então, a nossa Constituição, as nossas características, elas têm muito... Cielo, exatamente, é o portal científico que vocês podem procurar, dá um Google no Cielo e vai estudar sobre epigenética. A palavra epi vem do grego, que quer dizer em torno, em cima. Então é o que está em cima do DNA, do desoxirribonucleico. E essa característica, nós precisamos tirar então as nossas máscaras e as nossas defesas que tanto nos machucam e fazem com que nós não entendamos o nosso comportamento. A psicanálise, ela não estuda o comportamento. O comportamento é o reflexo do nosso aparelho psíquico. A psicanálise, a obra da Imago e a obra da Companhia das Letras, que são as duas traduzidas direto do alemão, elas não estudam o comportamento. A psicanálise nunca estudou o comportamento. A psicanálise estuda o aparelho psíquico. A psicanálise estuda o inconsciente, aquilo que está submerso, que é atemporal, que é sem lógica, mas se manifesta agora. A psicanálise é o estudo do inconsciente. O estudo do comportamento, o estudo do homem é a psicologia. Então a psicologia comportamental cognitiva estuda o comportamento do homem. Então muda-se o comportamento, mudando as crenças, na terapia comportamental cognitiva. Na psicanálise, o comportamento é um reflexo do aparelho psíquico, e aí você vai ter aquele ou aquele outro comportamento. Mas se você consegue ir lá e no set terapêutico entender as suas questões, você vai ter uma vida com menos recalques, com menos máscaras. E esse comportamento nós vamos entender. A primeira coisa, quem produz testosterona, ele tem sempre uma apreciação do conjunto. A produção, então os homens, quem produz testosterona, pessoas do sexo masculino, elas têm a produção de mais conjunto. Quem produz progesterona e estrogênio tem mais... Deixa eu escrever aqui, porque daqui a pouco sai da minha memória, que eu tô muito acelerada por cada aula dessa live. Deixa eu escrever estrogênio. Obrigada, Ludmila, por ter me falado. Ludmila, que vai ser minha aluna em 2023, na próxima turma de formação em psicanálise, porque a formação em psicanálise acontece uma vez por ano. Já começou em junho de 2022, a junho de 2021. Então, em junho de 2023 tem um novo lançamento do percurso em psicanálise, que a psicanálise é um tripé. Ela se constitui por um tripé. Ela não é um curso, ela é um percurso, que é pela formação teórica, pelo set analítico e pela supervisão. E vai lá no site institutocassiarodrigues.com, lá tem todas as informações. Mas leiam as informações para vocês entenderem. Leiam em 2023, que começa a nova turma. Então é estrogênio e progesterona. A minha cola no guardanapo, para não esquecer. Então, o homem aprecia, o testosterona aprecia o conjunto. Ai, Cássia, eu sou homem e que reconheço que eu sou mulher no corpo de homem. Mas você continua produzindo testosterona. Exceto se você começar a aplicar em você os hormônios femininos, que é estrogênio e progesterona. Ai, Cássia, eu sou uma mulher que não me reconheço no corpo de mulher, eu me reconheço como homem. Aí você começa a tomar testosterona, por isso que você começa a ter barba, por isso que você começa a engrossar a sua voz. Vocês já repararam aquelas mulheres que malham e tomam a famosa bomba? Você vai falar assim, as mulheres estão falando assim. Então essas mulheres que falam assim, elas vão começar a produzir testosterona, mas de forma artificial. O sexo feminino nasce com a produção de estrogênio e progesterona, o sexo masculino nasce com a produção de testosterona. Cássia, eu não concordo, porque tem lá no meu bairro um menino que fala fino. Então, essa questão é uma questão que você faça a voz para falar assim, ou você faça a voz para falar assim. Agora, quando você toma hormônio, é diferente. Então, quem produz estrogênio e progesterona tem apreciação de detalhes. Por isso que eu produzo estrogênio e progesterona, tem um monte de pulseira, tem um monte de brinco. Ai, Cássia, mas tem um rapaz na minha rua lá, que ele tem um monte de furo, tem não sei o quê.
mas aí é o estímulo da epigenética. Tem a ver com a epigenética, tem a ver com a filogenética, que é a genótipo mais fenótipo. Então, nós temos que entender isso pra gente não achar que essa live é uma live preconceituosa, é uma live discriminatória, e não é. Nós temos que entender o que é filogenética, genética, o que é genótipo, o que é fenótipo e o que é epigenética. Então, a segunda característica, o homem tem mais característica pelo campo objetivo. Quem produz progesterona e estrogênio pelo campo do acessório. Quem produz testosterona é mais lógico e tem escolhas mais rápidas e mais resoluto. Quem produz mais os hormônios femininos tem mais a intuição e a escolha. Quem produz mais testosterona tem o desejo de fama, prestígio, afirmação, poder e controle. Quem produz o outro hormônio tem mais a paz, mas na manutenção dos relacionamentos. O testosterona é o hormônio da agressividade. Por isso que ele é produzido no homem e nas pessoas que tomam esse hormônio, que injetam esse hormônio. Então, todas as vezes que você tem uma produção exagerada de testosterona no corpo de uma mulher, você começa a perder cabelo. Tanto que quando uma menina não se reconhece no corpo de menina e ela se reconhece no corpo de homem, ela começa a tomar testosterona, ela vai ter perda de cabelo, ela começa a produzir pelos no rosto, ela começa... Então, isso é o artificial da produção. O masculino, ele tem desejo de fama, conquista, prestígio, afirmação, poder e controle. O feminino, de paz, de relacionamento de paz. Quem produz testosterona, então, é o slide 30 aí, ó. Briga o tempo todo, são impulsivos, são nervosos. O masculino, ele é mais crítico, ele é mais sádico. O feminino é mais masoquista. O masculino é mais crítico, sádico, que é uma parafilia, né? O sadismo é uma parafilia, mas você tá falando nesse sentido, Cássia? Não, eu tô falando no sentido que não é da parafilia, porque sadismo, masoquismo, necrofilia, zoofilia são parafilias. Na época do Freud dava-se o nome de anomalias sexuais. E o feminino tem mais atitudes sofredoras, por isso que as mulheres ficam mais, choram mais. Ai, Cássia, mas minha mãe me criou para não chorar. Por isso que a gente tem que entender e criar, seja filho ou filha, da mesma forma. Seres humanos precisam chorar. Seres humanos que são criados para não chorar, eles adoecem. E essa tendência das pessoas que são muito críticas é de se autodestruir. Então, antes de criticar a vida do outro, você que é muito crítico, tenta entender, porque muitas vezes quando você está criticando a vida do outro, você está projetando no outro aquilo que está dentro de você, que é um mecanismo de defesa. Então, quantas pessoas, aí o slide 39, hoje nós estamos vivendo essa era, né, da dificuldade do relacionamento, as pessoas não estão mais se entendendo, as pessoas estão brigando por tudo. Se eu sou A, o outro é B, aí o A não concorda com o B não concorda com o A, aí começa a brigar. Eu sou da época, ideias brigavam. Pessoas não podem brigar. Eu tenho um filho de 32 anos, eu tenho uma mãe de 88 anos, que pensam completamente diferente de mim em várias coisas. Mas a gente não tem que brigar por pessoas, a gente tem que brigar por ideias. E eu tenho que ouvir o que ele pensa, ele tem que ouvir o que eu penso. Hoje eu passei a tarde com minha mãe, até fiz um Reels aqui no Instagram, depois vão lá, levei ela para fazer compra, ela quis fazer compra. Então, a gente não tem que brigar, porque as dificuldades, muitas vezes, são as gerações. Minha mãe nasceu em 1934, eu nasci em 1960, meu filho nasceu em 1990. Então são 3 gerações que tem que uma entender a outra, que nós somos completamente diferentes. E o slide 46, o testosterona muitas vezes ele fica muito mais encolerizado, ele tem decisões rápidas para se colerizar. E o estrogênio e progesterona muitas vezes, ai que medo, ai que susto. E com isso a gente vai tendo a facilidade de entender o par, seja o par homem-homem, par mulher-mulher, seja o par homem-mulher, porque não importa, par é quando tem 2 pessoas. Nós temos que ter essa segurança. O testosterona tem movimentos mais firmes, seguros e enérgicos. E o feminino mais graciosos, delicado. Por isso que quando a pessoa não se reconhece no seu corpo, ela tenta mudar o comportamento para se adequar àquilo que ela se reconhece. As pessoas
que oscilam muito o humor, tá no slide 52 e 53, na verdade isso mostra muito a imaturidade emocional. A imaturidade emocional leva você a não ser uma pessoa bem-humorada, que não tem nada a ver com testosterona, estrogênio e progesterona. Tem muito mais a ver com a sua imaturidade emocional. Então, nós temos que aprender a ser pessoas mais resolutas para a vida. Tem um livro que chama aqui, ó, A Molécula da Moralidade, que o Paul Zak é um neuroeconomista. Ele é da neurociência e ele é da economia. Ele é um economista igual eu, que eu sou economista, eu tenho a formação em economia, a formação em psicologia, da psicanálise, da neurociência, da teologia, da terapia do sistema familiar, doutorando em psicologia clínica com abordagem de psicanálise. Mas o Paul Zak, cadê o Paul Zak? Não tem a foto dele aqui. O Paul Zak é um economista americano. Eu fiz uma das formações que eu fiz de neurociência, ele deu aula para mim. Essa molécula da moralidade, ele fala da ocitocina. A ocitocina é um hormônio que é produzido na hora do parto da mulher. O amor incondicional da mulher não existe por instinto. O amor e o amor do pai ou da mãe é incondicional quando a pessoa decide amar. Essa ocitocina, esse hormônio que se chama ocitocina, que é o hormônio do prazer, da empatia, quando ele é produzido na hora do parto da mulher, quando ela está tendo filho, é só para a liberação da amamentação, do leite, da amamentação da do leite, não saiu a palavra. Então, esse hormônio, ele para de produzir depois. Por isso que muitas mulheres têm a depressão pós-parto, porque, de verdade, você tem que amar muito já, antes do bebê nascer, aquele bebê, para não ter depressão pós-parto. Depressão pós-parto é quando as mulheres percebem que elas não amam incondicionalmente. Prolactina, obrigada, Leide. Quando elas não amam incondicionalmente aquele bebê. Então, o amor incondicional é um amor desenvolvido, é um amor de adoção. Por isso que uma mãe pode adotar aquele bebê da barriga da outra mãe e amar incondicionalmente. Então, entenda isso. Não existe instinto maternal, não existe instinto paternal. O que existe é um amor de adoção. Então, as características são o testosterona, mostra-se testosterona, mostra menos emoções, não são detalhistas, menos hábito de percepção das emoções, precisam menos aprovação social, não precisa expressar emoções positivas. O feminino mostram mais expressão emocional, experimenta as emoções intensamente, demonstra com mais frequência as emoções, sente-se confortável expressando suas emoções, são melhores nas percepções não verbais ou linguísticas. Só que, dependendo da família que você nasce, dependendo da barriga da mãe para a barriga da família que você nasce, pode ser que você nasça numa família que o seu pai tem mais características comportamentais femininas e sua mãe tenha mais características mãe ou quem está criando você, características comportamentais masculinas, e com isso você tem afeto mais pelo seu pai, e aí você acaba desenvolvendo mais o raciocínio lógico do seu pai. Então, não é tão simplista como parece o que eu estou explicando, mas a gente tem que entender que o hormônio faz a gente ter algumas características. O que eu quero, porque eu vou encerrar aqui esse pedacinho de live no Instagram e vou continuar com eles no canal de YouTube. Todas as vezes que há a produção de testosterona, a testosterona é um hormônio da força. Por isso que quando toma testosterona, você fica com mais força. Testosterona é o hormônio da produção de força. Estrogênio e progesterona é da produção da nutriz. Por isso que muitas funções materna tem que ter a função de nutriz. E o homem é a função da lei, do superego, do valor. Porque o ser humano precisa do pai e precisa da mãe. Na ausência do pai e da mãe, ele precisa de uma função paterna, de uma função materna. Tem que ter seres humanos que são criados sem função paterna e sem função materna, seja pai ou mãe biológico, são seres humanos que vão sofrer muito na vida. E hoje já está sendo comprovado que a raiz das compulsões é esse abandono emocional que as crianças sofreram até 7, 8 anos. Tem como reverter, Cássia? Tem, mas é no 7 analítico. Então, tudo se reverte, mas desde que não se reverte passando o tempo. Porque passando o tempo vai ficar cada vez mais conteúdos recalcados. Se reverte simplesmente entendendo as características no 7 analítico. E essa é a dica de hoje, esse é o slide de hoje. Então,
eu vou encerrar aqui a live no Instagram. Vou continuar aqui no canal de YouTube. Eu vou encerrar aqui, ó. E vou continuar no canal de YouTube. Se vocês querem participar, que eu vou fazer ainda 2 apresentações para eles. Se vocês querem se tornar membro do canal de YouTube, vai lá no site Instituto Cássia Rodrigues, se torne membro direto no canal de YouTube, faça a sua inscrição para você participar em novembro de 2 lives exclusivas do canal de YouTube. Você quer ser um futuro aspirante em psicanálise, vai lá no site institutocassiarodrigues.com. Beijo no coração, que nós possamos fazer a melhor escolha dia 30. Que nós possamos fazer a melhor escolha dia 30. A escolha que vai trazer paz. Nós estamos precisando de paz. Beijo no coração. Tchau.